Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa A Vida em Foco. A sociedade tem muitas perguntas. O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Nosso programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. Para que serve a luz? Para iluminar, aquecer, dar segurança, trazer vida. Podemos viver sem luz? De todos os seres vivos do planeta, pouquíssimos são os que podem viver sem a luz. Para o ser humano, a luz é crucial. Espiritualmente, milhões de pessoas vivem imersas em verdadeira escuridão espiritual. Jesus, nosso eterno amigo, é o caminho para o encontro da nossa existência com a evolução moral. Jesus, luz no mundo, é o tema da entrevista de hoje. Nesta edição, você acompanha curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, por último, a presença de Haroldo Dutra Dias no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado especial. Fique conosco. Conta-se que um turista americano foi à cidade do Egito para visitar famoso sábio. O turista se surpreendeu ao ver que o sábio vivia em um quartinho muito simples, cheio de livros. As únicas peças do mobiliário eram uma cama, uma mesa e um banco. "Onde estão seus móveis?" pergunta o turista. O sábio respondeu: "E onde estão os seus?" "Os meus?" surpreendeu-se o turista respondendo. "Mas eu estou só de passagem." "Eu também", concluiu o sábio. É uma história simples, mas dentro dela há uma grande lição de sabedoria. Há muitos que são como o turista. Imaginam que devemos estar cercados de muitas coisas, supondo que essas coisas poderiam trazer felicidade. Estarmos de passagem significa dizer que estamos aqui, mas não somos daqui. Essa convicção pode mudar em muito a visão da vida. Como turistas, às vezes colocamos mais bagagem do que o realmente é necessário. Muitos enchem sua mochila com inutilidades, outros com coisas muito pesadas. Há alguns ainda que, desatentos, nada colocam. Chegando ao seu destino, surpreendem-se com o conteúdo colocado e muitas vezes inapropriado para aquele local. Há outros que, de tão pesada a mala, nem conseguem viajar, ficando estacionados, porque é impossível levar tudo o que desejam usufruir. Não são poucos os que não têm na sua mala pronta e nela os conteúdos necessários para onde devem ir, já que aqui só estão de passagem. O espírito, como viajante rumo à imortalidade, nem sempre tem a exata noção do seu destino, de suas necessidades. Dos bens maiores que o espírito pode gozar são os amores que vive, o bem que pratica e a verdade que abraça. Que bagagem você está levando para a sua viagem na vida? Pense nisso. Vamos colocar um pouco de luz no nosso dia? Acompanhe a nossa entrevista com o tema Jesus, luz no mundo. Olá, que bom que você está conosco novamente. Hoje nós temos a alegria de receber aqui, no nosso bate-papo, Carlos Augusto de São José, que durante 38 anos foi servidor federal, aposentando-se como pró-reitor da Universidade de Brasília. Há mais de 45 anos, 47, né, seu Carlos, precisamente, espírita, estudioso e, na minha opinião, se não o maior, um dos maiores conhecedores de espiritismo que nós temos aqui no Paraná. Para conversar conosco hoje a respeito de um tema muito especial, estamos nos aproximando do Natal. E o nosso grande homenageado, que é Jesus. E ele escolheu esse tema, Jesus, a luz do mundo. Carlos Augusto, bem-vindo. Bem-vindo, sim. É com imenso prazer que aqui estamos com vocês. Isso aí, seu Carlos. A primeira questão é quem é Jesus? Veja que é uma pergunta muito simples, né? Quem é Jesus? É interessante porque há uma infinidade de definições. O mestre dos mestres, o sábio, o mais sábio de todos os sábios. Mas a doutrina espírita avançou nessa questão para nos deixar claro, com uma certeza inabalável, de que Jesus é o Cristo, é o governador espiritual do nosso planeta.
Há ainda também que considerar a definição mística de João no capítulo 1 dos seus registros, quando ele nos diz que Jesus é o Verbo, que está com o Criador, com Deus desde o início, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e a sua luz resplandeceu nas trevas. Mas eu gostaria de deixar, sim, com uma certeza muito grande, de que, para mim particularmente, a melhor definição é que está no livro dos Espíritos, na questão 625, que Jesus é o guia e modelo que Deus deu para toda a nossa humanidade. O tipo mais perfeito que foi oferecido, inquestionavelmente. Carlos, tem uma questão. Por que é que Jesus escolheu encarnar, por assim dizer, na Palestina, entre o povo hebreu, entre o povo de Israel? É uma questão interessante, porque Emmanuel... Quem é Emmanuel? O sábio protetor de Chico Xavier, que eu considero o mago da literatura mediúnica, ele nos fala na sua obra Caminho da Luz, que há muitos milênios atrás, milhões e milhões de espíritos foram degredados de um dos mundos do Sol de Capela, da constelação de Cocheiro. Esses milhões de espíritos vieram para a Terra e aqui, sabiamente, Jesus os separou por idiosincrasia, ou seja, por estilo de personalidade, por conveniências, por afinidade. Esses 4 grupos são as castas da Índia, os arianos, os antigos egípcios e os hebreus. Ele fez a preferência pelos hebreus lá na Palestina, porque os hebreus tinham as suas complicações, como nós sabemos, mas era um bloco, era um povo monolítico. Eles eram muito organizados do ponto de vista religioso. E, acima de tudo, Jesus encontraria neles as bases essenciais para a difusão dos seus ensinamentos, como, por exemplo, a certeza do Deus único e dos 10 mandamentos, que são a síntese mais preciosa das leis do Criador. E como é que Jesus procurou preparar o povo hebreu para recebê-lo? Quando a gente estuda o Antigo Testamento, e é importante que assim o façamos, nós vamos verificar com extremada facilidade que houve uma programação sideral. E a gente encontra, então, a presença de verdadeiros missionários da espiritualidade, como Samuel, Elias, Neemias, Jeremias. O canto, o lamento de Jeremias é de uma beleza extraordinária, quando ele diz: vem, ó Senhor, porque o nosso povo já não suporta mais tanto sofrimento. Os nossos velhos já não têm mais coragem de conversar à porta. Os nossos jovens já não cantam mais. Caiu da nossa cabeça a coroa do triunfo espiritual. Vem, Senhor, porque o nosso povo está à míngua no deserto de oportunidades, à espera da morte. E assim avança. Nós vamos encontrar, inclusive, naqueles profetas mais destacados, mais conhecidos, como Miqueias, que diz claramente: e tu, Belém de Judá, não é tão pequeno assim, porque de ti vai sair o príncipe da luz, o sol da eternidade. E vamos avançando para encontrar em Zacarias falando: exulta, ó filha de Sião, que é Jerusalém, porque já está à porta o Salvador de nossas almas. Malaquias já dá uma outra versão, mas também profética, dizendo que Jesus viria com a força, com a tenacidade do fogo do ourives e da potássia dos lavadeiros. Para quê? Lavar, purificar as nossas almas. Mas a mais notável de todas as profecias, no meu conceito, foi a feita por Isaías, quando ele diz que Jesus viria à terra como se fosse o arbusto verde na ingratidão de um solo árido, que caminharia vergado sob o peso das iniquidades humanas, deixar-se-ia levar por tantas maldades, e assim como um cordeiro divino se locomoveria, se deixaria entregar, sem qualquer reação, sem qualquer reclamação, ao patíbulo da ignorância humana. Mas aí ele afirma, dizendo claramente o que se daria depois. É que quando ele morresse por amor aos homens, os interesses de Deus em suas mãos prosperariam. Carlos, tem uma pergunta que não quer calar. Foi um povo preparado, foi um povo que durante séculos profetizou,
vaticinou, previu a chegada de um Messias e, assim, contraditoriamente, traiu, parece a si mesmo, traiu os seus anseios, traiu esse desejo de liberdade e acabou levando Jesus à crucificação. Eu gostaria que o senhor respondesse isso depois do nosso intervalo, Sr. Carlos. Por que que Jesus foi crucificado? Pelo povo a quem ele amou. A gente já volta. Um breve intervalo com a resposta dessa questão. Voltamos. Você está assistindo A Vida em Foco. O assunto de hoje é Jesus, luz no mundo. Fique agora com a segunda parte da entrevista. Que bom que você ficou conosco. Nós continuamos com o nosso bate-papo com Carlos Augusto de São José. Jesus, a luz do mundo. Eu havia feito uma pergunta ao senhor, um pouquinho antes do intervalo, que me parece uma contradição enorme, né? Um povo que foi preparado, né, para receber Jesus e, no entanto, o crucificou. É interessante essa questão, porque eles esperavam ansiosamente a vinda do Cristo, que eles chamavam de o Messias, o Rabi. Mas nós temos que entender, e hoje a psicologia humana explica isso com profundidade, que há uma distância imensa entre desejar, querer e fazer. Porque nós todos estamos, de alguma forma, com o nosso inconsciente coletivo, impregnado das velhas manias que habitam em nós há milênios. E era um povo que se manifestava com um orgulho incontrolável e ainda se sustentava na lei da vingança, conforme consubstanciou Moisés na pena de talião, do olho por olho, do dente por dente, do pé por pé, queimadura por queimadura e assim sucessivamente. Ó, de repente aparece o Messias tão esperado e mexe nessas feridas seculares, fazendo doer a esse orgulho. E o orgulho ferido reagiu de uma maneira inesperada, porque Jesus desejava tão somente trazer um novo código ético de relação entre as pessoas e os povos, para avançar nesse progresso que todos nós ansiamos. E eles não puderam entender isso. E foi essa a razão que o senhor acha que levou aquele povo a condenar e crucificar exatamente, Jesus. Que acabou estabelecendo um karma coletivo para toda a sociedade, de alguma forma, em que pese, é bom lembrar, todo o apoio que a espiritualidade deu para que nós pudéssemos entender que nós estávamos numa época diferente. Há um fato histórico que é relevante, que nós gostaríamos de fazer sobressair, que foi a chamada, como a história nos conta, da Pax Romana. Vejam só, quando Otávio Augusto, que depois se intitulou César Augusto, assumiu o Império Romano, 14 anos antes do Cristo, as coisas se modificaram totalmente no mundo ocidental. As guerras cessaram. E então começou a haver um surto de progresso que nem eles puderam compreender, como muitos historiólogos ainda hoje não conseguem compreender. Mansões, casas populares foram construídas, jardins, aquedutos, banhos públicos, calçamentos, estradas foram abertas, apareceram grandes nomes da poesia, da literatura, que decantaram a presença dessa paz, como Tito Livio, Horácio, Virgílio. Aquele período tinha no mundo aproximadamente, vejo, isso é de pasmar, cerca de 3 milhões de escravos. E eles viviam permanentemente se rebelando. De repente eles sossegaram. Comida se produzia em grande quantidade, o povo estava feliz. Isso resultado de quê? Da aproximação dessas grandes e luminosas falanges que vieram à Terra para preparar o caminho do Senhor. Carlos, na vinda para cá, sabendo que nós falaríamos a respeito de Jesus, uma pessoa me perguntou, mas os espíritas são cristãos também? O que o senhor poderia dizer sobre isso? Os espíritas se enquadram entre os cristãos? Inequivocamente somos, né? Somos espíritas cristãos. Agora, a gente tem que ressalvar que nem sempre nos comportamos como deveríamos. Opa. É aquilo que os estudiosos chamam de cristãos nominais, que são, vamos dizer assim popularmente, da boca para fora, não é? Até porque Allan Kardec deixou isso muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos que humildemente compreender que o verdadeiro espírita, e não o espírita nominal, é aquele que combate as suas más inclinações, que busca a sua reforma moral. Sem isso não há a nossa contribuição para a melhora do mundo.
é aquela advertência, inclusive, que Paulo fez a Timóteo, que muitos de nós, nesse período, seríamos levados por espíritos enganadores e que blasfemaríamos, fugiríamos da fé. Ainda agora tomei conhecimento da nova obra de Edivaldo Illumina-te, quando Joana de Ângeles fala, está perplexa e a espiritualidade um tanto quanto entristecida pela fuga de muitos de nós. Isso, então, confirma o que nós estamos afirmando. Daí a importância de estarmos vigiando constantemente os nossos atos para não cairmos em tentação. Mas voltando aos textos do Evangelho ou dos Evangelhos, há fatos que podem ser considerados marcantes e que poderíamos citar em relação a isso que o senhor disse? Há profecias, há prognósticos em relação a essa deserção, a esses momentos que vivemos no mundo hoje? Há um momento, né, em que o próprio Cristo disse, muitos falarão em meu nome, profetizarão em meu nome, afastarão espíritos malignos em meu nome, curarão em meu nome, mas eu a eles direi, afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é marcante, porque essa advertência... Para quem ele falava? Hoje para nós espíritos, porque somos nós que preenchemos esses aspectos da expulsão de demônio, na desobsessão, na cura, através das sessões que fazemos, muitas vezes através do próprio passe, e profetizamos que, em linguagem antiga, é mediunizar. Daí porque a gente entende que essa advertência veio de frente para a gente. Isso é muito grave, hein, seu Carlos? Seu Carlos, nós temos alguns minutos ainda e eu gostaria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais, a sua mensagem. Estamos pertinho do Natal, corações mais sensibilizados. É verdade, é verdade. A palavra está com o senhor. E que época gostosa, né? Que clima maravilhoso, que novembro já começa a gerar, não só pela movimentação comercial, isso é um fato à parte, mas é porque a gente sente que realmente a espiritualidade está se aproximando, de alguma forma, para nos abraçar e intuitivamente fazer com que nós lembremos do aniversariante, né? Mesmo porque nós fazemos muitas festas e nada de contrário, é a festa da fraternidade e em família isso é gostosíssimo. Mas quando a gente lembra que o aniversariante gosta de receber o presente que mais lhe agrada. E quando Jesus pediu que nós amássemos uns aos outros e também aos inimigos, ele quis dizer que o melhor presente que ele gostaria de receber é a manifestação desse amor. E nós temos aí um estado riquíssimo, como o Paraná, inquestionavelmente, em relação ao resto do país, mas nós temos bolsões de misérias. Nós temos esses invisíveis que perambulam, como a viúva, o velho, o jovem drogado, a criança, a abandonada, como ainda há pouco a nossa irmã se referia, com o problema da adoção. Essas crianças que se arrastam pelo mundo, dormindo debaixo de marquises e tendo apenas a companhia de ratos e baratas, e que passam desapercebidos por força do egoísmo que ainda domina os nossos corações. E eu gostaria de lembrar, nessas minhas palavras finais, que definitivamente não há milagres. E que nós muitas vezes deixamos de receber porque não fazemos pelos outros. Porque Deus só lembra daqueles que não esquece de seus irmãos necessitados. Carlos Augusto, em nome de todos, né, a gente gostaria de deixar aqui nosso registro de gratidão, as suas palavras, e desejar a você que ficou conosco desde a inauguração, desde a estreia do nosso programa, um Feliz Natal também. Muito obrigado, senhor. Olha, obrigado a vocês pela oportunidade. Fique conosco, ainda teremos o quadro Espiritismo Esclarece e as pérolas do Evangelho na regência do notável pesquisador, juiz de direito no Tribunal de Minas Gerais, Haroldo Dutra Dias. Muito obrigado. Acompanhe o quadro O Espiritismo Esclarece. Tenho certeza que esta também é a sua dúvida. Olá, a indagação de hoje é por que esquecemos o passado? Para responder essa pergunta, é interessante refletir a respeito da lei do progresso. Segundo ela, nenhum espírito regride em suas conquistas intelectuais ou morais. Um espírito pode renascer em condições materiais ou físicas mais difíceis, conforme a sua necessidade de refazimento do passado ou de aprendizado para o futuro.
Ele pode até ficar estacionário um tempo, no sentido de não fazer novas conquistas, mas em sua essência nunca experimentará qualquer retrocesso. Consequentemente, hoje nós estamos no auge do nosso processo evolutivo. Nós nunca fomos tão bondosos, tão inteligentes e dignos como hoje. Se na atualidade ainda temos dificuldades intelectuais e morais, é preciso entender que elas não eram menores nas vidas anteriores. E hoje, quantas vezes não desejamos esquecer algo ocorrido, um evento triste em que magoamos ou fomos magoados por alguém? O esquecimento do passado é fruto da bondade e da sabedoria divinas e representa uma oportunidade de refazimento. Antigos crimes, baixezas e traições ficam para trás. As criaturas se reencontram sem essas lembranças a fim de que refaçam seus laços em clima de espontaneidade. Casais que se traíram e infelicitaram no passado tornam a se casar e se esforçam por honrar seus votos de amor e de fidelidade. Adversários do passado renascem como irmãos e aprendem a se estimar no seio da família. Amigos que se desentenderam gravemente se reencontram e se auxiliam em suas lutas atuais. Assim, o relevante não é o que se viveu e o que se fez no passado. Importa mesmo é viver o presente de forma digna e bondosa. Acompanhe conosco, com Haroldo Dutra Dias, o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. No episódio anterior, nós falávamos do tema Messias e Era Messiânica e contávamos que havia várias esperanças, várias expectativas e cada grupo dentro do judaísmo imaginava o Messias de um modo, de uma maneira diferente. E cada grupo, para fundamentar a sua crença, se referia a algum texto da Bíblia hebraica que pudesse sustentar a sua visão, o seu conceito de Messias. Pois bem, quando Jesus é preso, levado para a crucificação, os apóstolos que até então imaginavam que Jesus seria um Messias real, da casa de Davi, um Messias que iria implementar uma guerra e um domínio, uma conquista, ficam bastante embaraçados, decepcionados, porque presenciam, testemunham o seu Messias sendo preso e conduzido sem nenhum tipo de reação para o processo da crucificação. Esse temor, essa confusão que se instalou no colégio apostólico demandava uma explicação. Seria necessário que Jesus consolasse o coração dos apóstolos, explicasse para eles que tipo de Messias era Jesus. Qual o verdadeiro conceito que os apóstolos deveriam nutrir com relação à concepção de um Messias e de uma era messiânica? É então que Jesus, na cruz, diz em aramaico: Eli, Eli, lama sabatani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Muitos se indagam: por que Jesus disse isso? Estaria Jesus temendo a sua própria morte? Estaria ele se sentindo desamparado por Deus? Estaria Jesus perdendo a sua fé? Ora, é claro que nenhuma dessas questões faz sentido quando se referem à figura inolvidável, ao Mestre que é Jesus. Na verdade, Jesus citava um salmo, Salmo 22, versículo 1. E esse salmo era conhecido na época de Jesus como um salmo messiânico,
Um salmo que falava do justo sofredor, o justo que enfrenta dificuldades, que passa por desafios e que, mesmo assim, mantém a sua fé em Deus. Nesse momento, era como se o Mestre estivesse esclarecendo os seus apóstolos, dizendo para eles que ele não era um Messias guerreiro, ele não seria um Messias conquistador, ele seria aquele Messias anunciado pelo profeta Isaías, o servo de Yahvé, o justo sofredor, o Messias que exclamaria: meu Deus, por que me desamparaste? Dando a entender que ele não travaria guerra com o semelhante, mas que ele instauraria, a partir daquele momento, um reino de paz, amor e de renúncia e de doação. Porque sem a doação dos justos, sem o sacrifício dos que amam, é impossível a era messiânica na Terra. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem. Aguardamos você mais uma vez. Você também pode ajudar a produzir o nosso programa. Participe, mande suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Curta também nossa página do Facebook, A Vida em Foco. Até semana que vem.